Hoje quero falar de democracia. Democracia é a nossa bandeira verde, amarela, azul e branco. É a bandeira que representa o Brasil. É a nossa bandeira, não é a vermelha. Democracia, a definição certa, que está na Constituição, é que todo poder emana do povo, dentro da democracia. Então, o povo é a base de uma democracia. E dentro da democracia existem as instituições. E essas instituições, de acordo com a Constituição, elas teriam que ser harmônicas e independentes, honrando a Constituição brasileira, valorizando o povo brasileiro, com liberdade de expressão, com livre manifestação de pensamento, sem anonimato. Um poder não pode interferir em outro poder da República Federativa do Brasil. O judiciário cuida da justiça, o executivo cuida da execução das obras e do governo federal. E o legislativo é o que fiscaliza e que faz as leis. Infelizmente, isto não está acontecendo em nosso país, onde a interferência macula a Constituição, tentando inibir a liberdade de expressão com argumentos factoides de fake news. A bandeira do Brasil é verde, amarela, azul e branco e nunca poderá ser vermelha, que simboliza as ditaduras comunistas, truculentas e nefastas de um povo. Exemplo, China, Cuba, Venezuela, ex-União Soviética. Bom, no Brasil nós temos três poderes: o executivo, o legislativo e o judiciário. Se esses poderes não cumprem e não respeitam a Constituição, estão fadados à reprovação popular. É o que está acontecendo. E as manifestações vão às ruas, em atos que desaprovam o comportamento dessas autoridades, entre aspas. Isso não é antidemocrático, e sim atos contra pessoas que estão em certos cargos errados. Pessoas que não respeitam a Constituição invadem outros poderes da República em atos que desonram a instituição, que na realidade deveria ser exemplo para todo o Brasil. Tudo isso não passa de perseguição política, em tentar destruir um governo honesto como é o atual governo brasileiro, que luta incansavelmente contra a corrupção e desmandos que o Brasil estava cansado de ver. A depiladação das empresas públicas em ato de corrupção que abalaram o mundo, tamanho roubo. Temos um Congresso em que sua maioria deve estar com processo no STF, no Supremo Tribunal Federal, e só age em troca de alguma coisa. Não tem patriotismo, passou longe destes, isso, o patriotismo desses senhores e senhoras do Congresso. Na realidade, a casa do toma lá da cá, da berganha, da barganha, não para o bem do Brasil, bem, mas sim para o bem individual de cada um. Não se preocupam com o Brasil. Nós temos uma mídia podre, que já foi abalada pela honestidade do governo federal, em não abrir as portas dos milhões para que essa imprensa suja continuasse a cometer a corrupção de contratos milionários, nefastos, na esfera federal.
assim tornaram inimigas do governo e fazem de tudo para destruir as conquistas do povo brasileiro, para voltar à corrupção. Falam que o presidente usa de dubiedade em seus atos. Na realidade, o presidente é honesto, é íntegro, é simples em suas atitudes e não usa das artimanhas para falar. Só faz atos em benefício do povo brasileiro. É um homem simples, é um homem do povo e é honesto. O STF, o Supremo Tribunal Federal, que devia ser o orgulho dos brasileiros, mas passou a ser a instituição mais detestada hoje pelos brasileiros, simplesmente pelos atos que sempre afrontam o povo de modo geral, com medida de prescrição de pena, de processos, dando liberdade aos criminosos, perdoando os ladrões, habeas corpus para soltar bandidos já claramente sabido pela população e pelo judiciário. Todos sabem. Inibir as pessoas, agora por último, inibir as pessoas com punições esdrúxulas, do cara perder a liberdade de poder expressar o que ele pensa, fechar jornais, prender um ativista que lutava a favor do Bolsonaro, agora está na cadeia. Bom, tudo isso está acontecendo no Brasil. Então, pelo que notamos, parece uma organização orquestrada com senadores, deputados federais corruptos, alguns do STF, alguns da Câmara, como o presidente da Câmara e o presidente do Senado, para derrubar o governo eleito pelo povo com 58 milhões de votos. Então tem que tomar cuidado. Com a corrupção não se brinca. Ela mata, ela deflagra uma luta para continuar o roubo que repercutiu no mundo inteiro e abalou o mundo inteiro, tamanho do dinheiro dilapidado das empresas estatais brasileiras. A vitória da honestidade, eu tenho certeza, está próxima contra os vermelhos, contra os corruptos, contra os ladrões. Nós, povo brasileiro honesto, e o presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, vamos vencer essa luta. Pelo bem do Brasil, pelo bem das crianças, pelo bem da nação, pelo bem de todos, pessoas honestas do Brasil. Deus é grande.